Glória a Deus. Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje, 14 de outubro de 2025, terça-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu quero te abençoar com a palavra do Senhor. Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. O texto é um pouco longo, mas eu não vou me deter muito no texto. Vou ler, porque ele por si só já é autoexplicativo, tá certo? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Glória a Deus. Sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto. O poder foge também destes. Amém? São vários adjetivos aí aplicados aos seres humanos sem Deus. Se a Bíblia é sagrada, para mim é a palavra de Deus, se é para você, então isso aqui são palavras empregadas, ensinadas pela palavra de Deus, para aqueles que não têm Deus no coração, Jesus Cristo como Senhor da sua vida, tá certo? O 1 Timóteo, o 2 Timóteo e Tito são as três últimas cartas pastorais de Paulo. Quando ele escreve 1 Timóteo e Tito, ele ainda está em liberdade. Quando ele escreve 2 Timóteo, ele está preso em Roma, porque estava lá aguardando a sua execução. Você vê como religiosos são bons, né? Cortaram só o pescoço de Paulo. Que ele era bonzinho, não merecia ser crucificado, porque ele era romano, não podia ser crucificado, tá certo? São bons, né? Então Paulo está lá para ser executado, aguardando a sua execução. Todos os amigos tinham abandonado. Claro, a situação era muito difícil, tá certo? Mas quem não abandonou foi Lucas, o médico amado que escreveu Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, tá certo? Vamos ver que o capítulo 3, de 2 Timóteo, ele está dentro de um contexto assim, do versículo 1 ao 9, Paulo vai estar escrevendo sobre os males da corrupção dos últimos dias, que é o nosso assunto hoje, tá certo? Do versículo 3, 10 ao 13, ele vai elogiar a Timóteo por sua firmeza na fé e vai exortá-lo à lealdade e à a verdade que é Cristo, tá certo? Do 14 a 17, ele vai a inspiração e utilidade dos valores que a Escritura tem para o ser humano, ele está dizendo isso, tá certo? Timóteo é um jovem que tem sido deixado para cuidar da igreja de Éfeso, então Paulo escreve aqui a ele, e essa palavra chega a nós, porque a palavra de Deus é eterna, sempre. Amém. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, certo? O versículo 1 de 2 Timóteo 3 diz: Sabe, porém, isto. Pronto. Paulo, ele vai escrever esse jovem Timóteo, que ficou lá, e vai dizer aqui algumas coisas, tu precisa saber disso, Timóteo. Vou te trazer isso aqui como orientação, presta atenção. Desde lá ele vem orientando, mas aqui no versículo 1 de 2 Timóteo 3, ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ora, Jesus ensinou que o cristão no mundo teremos aflições. Ele usa o termo lá, terão aflições, porque é o tempo futuro, até Jesus voltar, o crente neste mundo vai ter aflição. Então, Paulo, ele é conhecedor desse ensino de Cristo. E o próprio Paulo sabe o que é que sofreu, preso, apanhado quantas vezes, naufrágio, né? Açoites, tudo mais. Então, pela sua própria experiência, pelo ensino de Cristo, Paulo tem a convicção e a compreensão clara de que o crente, nos últimos dias, sofrerão tempos difíceis. Quando é os últimos dias, amados? Os últimos dias começou desde que Jesus subiu aos céus. Desde lá. Estamos vivendo a era da graça, que é o período da igreja. Estamos aqui pregando a palavra para você crer em Cristo e ser salvo.
Esse é o objetivo central do Evangelho, tá certo? Então, os últimos dias é desde que Jesus subiu aos céus. Lá no começo já tinha os arianos lá e tal, todo mundo que era contra, desde o princípio. A mariolatria vem desde o primeiro século. Todo mundo contra o Evangelho. Então, Paulo, ele já sabe, pela sua própria experiência, pelo ensino de Cristo, ele aqui escrevendo essa carta, está preso, aguardando sua execução. Então, pelo próprio ensino, pela experiência, ele tem convicção e ele vai dizer: sobrevirão tempos difíceis nos últimos dias. E você já sabe que os últimos dias é os dias em que estamos vivendo hoje, até Jesus voltar. São os últimos dias. Amém? Então, aí ele vai dar, a partir do versículo 2, algumas qualificações. Ele diz homens, porque a Bíblia é escrita no contexto, e quando diz homem dá para se entender que é homem, mulher e tal, mas eu vou dizer aqui no lugar de homem, não vou mudar a Bíblia, eu vou botar o ser humano, homem e mulher, porque quem caiu foi Adão e Eva, o ser criado, macho e fêmea, homem e mulher, tá certo? Então, mediante essa condição de sobreviver os dias difíceis, Paulo vai descrever por que razão esses dias serão difíceis. Ele vai dizer assim: porque os homens, eu vou dizer seres humanos, homens e mulheres, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Você tem visto isso? Desde o primeiro século, querido. Desde o primeiro século que persegue cristão. Eu estou aqui orando pela Nigéria porque só até setembro desse ano, 750 mil cristãos, só em 2025 até setembro, 750 mil cristãos na Nigéria foram assassinados pelo fato de ser crente. E é porque não abre mão. E esse comunismo desgraçado que está no Brasil, você que defende isso aí, se você é crente, ou você não entendeu o que é socialismo marxista, ou então você não entendeu o evangelho ainda. Tem tempo. Então, esse tipo de pessoa aqui, de todos esses adjetivos que Paulo cita, olha, essa galera está aí no mundo. É quem não tem Cristo, é quem não crê em Cristo. Tem religião, mas não tem Jesus. Precisa ter uma experiência de conversão com Cristo. Olha, e aí o versículo 5, ele vai dizer assim, que eu vou encerrar com 5, porque os adjetivos aí são citados, é só você ver o texto e nós vamos ver todas essas coisas nos dias atuais. Para que mais prepotência e mais arrogância do que um cidadão que está lá no STF prendendo todo mundo injustamente, um psicopata louco, arrogante, prepotente, enfatuado, inimigo do bem, covarde, não é? É isso que estamos vendo. E isso é desde o primeiro século. E não se engane, meu querido, a perseguição a cristão já está no mundo inteiro, porque o mundo inteiro tem cristão. O versículo 5 diz assim, para encerrar: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Cara de piedoso, né? Você viu Perdeu o Mané chorando aí? Cara de piedoso, quando na realidade é um enfatuado, traidor, covarde, mentiroso, que distorce a verdade. Aí tem essa cara de piedade. Eu estou contextualizando mesmo, porque você precisa saber. A igreja precisa saber, de estar atenta a isso. Estamos aqui para fazer a diferença ao mundo. Esse mundo pecaminoso, mergulhado no mal, em mentira, em traição, em covardia, em ganância, desrespeito aos pais aqui, eu vou botar agora desrespeito à família, né? Tudo isso. Então, o versículo 5, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder. Não tem piedade. São jactanciosos, arrogantes, orgulhosos, tá certo? E aí Paulo vai dizer assim, portanto, eu vou dizer para você que todos esses adjetivos usados do versículo 1 ao versículo 4, o ser humano, homem ou mulher, sem uma experiência de conversão a Cristo, pela fé em Cristo exclusiva, ele está sujeito a todos esses adjetivos, ou pelo menos a algum deles, eu vou dizer no mínimo um, mas um já seria suficiente. E o crente está fora disso aqui. Não, se você pratica alguma coisa dessa e é crente, vá orar a Jesus e se converta, tá certo? Então, querido, ele vai dizer isso, cara de piedade, jeitinho de piedoso, né? Mas
não há uma conversão, é tudo isso aí que nós já lemos anteriormente, tá certo? Olha, é só a gente olhar nas práticas insensatas desde a antiguidade até agora, a pós-modernidade, vai para o futuro, até Jesus voltar. As pessoas que negam a verdade em Cristo não têm valores morais, não têm valores sociais bons, verdadeiros, não são verdadeiros, espiritualmente são do mal, religiosamente, se for só religioso, não tem jeito, porque tem que ser convertido. Amém? Portanto, estou trazendo essa palavra aqui para você, que Deus possa te abençoar. Aí o versículo 5 termina dizendo assim, Paulo dizendo para Timóteo e para nós, foge também destes. Olha, querido, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, fugir destes não significa ser covarde. Ah, não quero nem falar, vou nem falar não, só é crente. Em quem? Porque crente em Jesus denuncia tudo isso aqui, é contra isso aqui, além de não praticar, se posiciona. Eu estou ensinando aqui a você, porque foge também desse, não significa dizer que você vai ser um covarde, se esconder, não quer nem falar. Foge desse, eu vou dizer na minha compreensão, e trazer como ensinamento, se for bom para você, eu entendo que é não praticar as mesmas aberrações imorais, pecaminosas, mentirosas, covardes que eles praticam. Amém? O cristão vive a verdade. Agora, deixa eu fazer uma recomendação que você pensa que eu estou zangado. Estou não, tá certo? Eu estou feliz com Jesus, agora é porque a palavra de Deus é séria. Amém? Olha, o genuíno crente, ele preza pela verdade da Bíblia, sem difamar ninguém. Dizer que está errado é dizer que está errado. Desrespeitar outra coisa. Quem rouba, quem mente, quem adultera, quem quer ser homem e é homem quer ser mulher, está errado. Mas nós não podemos desfazer nem falar mal das pessoas, não. Agora precisamos ser esses que mostram a verdade. Mostra o espelho. Está aqui o espelho. Você quer se ver no espelho? Então olhe. Agora faça uma introspecção e avalie sua vida diante de Deus. Você é um infatuado? Você é um orgulhoso? Você é um presunçoso? Você é um mentiroso? A verdade é essa, querido. Não falando mal de ninguém. O desejo do meu coração é que, assim como Deus me alcançou pela sua misericórdia e graça, e me deu, fez entender, e eu creio em Cristo, sei que estou salvo e tenho a vida eterna nele, a minha oração é que todos esses que ainda estão nessa condição do versículo 1, 3, 2 e 4 e 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo, se convertam, se voltem para Cristo, creem em Cristo, nós vamos ter um mundo melhor. Amém? Portanto, o fugir deles não é se esconder, não. O fugir dele é não praticar as imoralidades, as perversidades, as coisas maculosas, imorais, perversas que eles praticam. Amém? Olha, o governo brasileiro não defende Israel. Está errado, senhor. O senhor está do lado do mal. Não tenho nada contra a sua pessoa. Ore para que você se encontre com Jesus, Jesus se encontre com você. Israel aí está tendo esse momento de trégua, espero que essa coisa continue. Trump foi o interventor, sim. O Laranjão não brinca não, tá certo? E ele é um homem do bem. Ah, mas ele faz guerra. Meu amigo, se nós não nos levantarmos em guerra contra o mal domina a gente. Luther King disse que não se pressionava com o barulho dos maus. A preocupação dele era com o silêncio dos bons. Você é crente, você é uma pessoa do bem? Ensine as pessoas, mostre a verdade. O Brasil está mergulhado num socialismo progressista, marxista, comunista, e nós precisamos falar essa verdade para as pessoas. Escolher em quem você vota, você tem a liberdade. Mas como guardião da palavra de Deus, da verdade, nós precisamos ensinar isso, irmãos. Precisamos sair da bolha e ensinar a verdade. Eu ensino isso aqui na igreja. Não mando ninguém votar nesse ou naquele, mas eu ensino a verdade, porque eu não estou do lado do A ou do B, eu estou do lado que é justo, correto. Amém? Deus te abençoe. O
Espírito de Deus, oh Jesus, se revela às autoridades brasileiras, essas que estão aí fazendo só o mal, e eles se convertam. Nós teremos uma nação melhor, não tenho dúvida. E creio nisso, e já estamos vendo a mão de Deus agindo aí. Vou continuar orando. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, nos abençoe. Hoje temos aqui culto de oração e tapa na cara do cão. Tem que dizer uma graça, né? Mas sorrir faz bem. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa. E o Senhor se revele a você. Leia a Bíblia, amado. A Bíblia é clara. A Bíblia não tem mistério. O mistério é coisa aí de gente que quer inventar. O mistério já foi revelado, é Cristo. Salvador, Senhor, que transforma. Eu posso dizer para você, um cara sem caráter, adúltero, bebarrão, mentiroso, e Jesus transformou a minha vida, por isso eu posso falar de uma experiência pela palavra de Deus, na revelação de Cristo pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. E viva Israel e viva o Brasil.